Depois que eu lancei o meu vídeo Como Escrever um Roteiro Passo a Passo, vários de vocês me mandaram a seguinte mensagem: Bea, você pode, por favor, detalhar como se escreve um argumento? E hoje eu estou aqui para fazer exatamente isso. Vou compartilhar com vocês 5 regras para a gente ter em mente na hora de escrever um argumento. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Bea, mas o que diabos é um argumento para início de conversa? O argumento é um enredo do seu filme contado em prosa. Aí eu já emendo logo a explicação porque eu sei que nem todo mundo é familiar com esse termo ou não lembra muito bem do ensino médio. Mas prosa é texto corrido, é um texto que não é poesia. É quando você tem parágrafos. Por exemplo, a redação do Enem é escrita em prosa. Uma notícia também é escrita em prosa, já que é um texto ali corrido, em parágrafos longos, com períodos, etc. Uma prosa. Eu sei que no momento de elaborar o roteiro, elaborar os materiais para enviar para uma produtora ou para mandar para uma rodada de negócio, ou você até já participou de uma rodada e a produtora te pediu o argumento do seu projeto, bate essa dúvida e esse questionamento. E eu devo dizer para vocês que o argumento é crucial na vida do roteirista, não só para vender a ideia, mas também para consolidar aquela história. Você pode enviar o argumento para um amigo seu ler e é a história do seu filme, é o seu filme contado ali. Então dá para dizer que o argumento é meio que a primeira versão do seu filme, porque quando você consegue enviar para alguém, a pessoa consegue visualizar o que você estava querendo fazer desde o início, quando você tinha só sua premissa em mente. Inclusive, se você não sabe, já fiz vídeo aqui explicando a diferença entre premissa e logline, que é muito importante também você ter essa clareza na hora de escrever o argumento. E se você não conhece esse vídeo é porque você provavelmente não é inscrito no canal. Aí como é que a gente fica? Aí fica complicada a nossa relação, né? Então você já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre notificações. Esse período de quarentena eu tô sempre lançando 2 ou 3 vídeos por semana. Aproveita e me segue também no Instagram porque eu tenho postado bastante conteúdo por lá também. Todo dia tem uma postagem no meu feed sobre roteiro. Nos stories eu respondo dúvidas, eu analiso o roteiro, comparo com a cena. Então me acompanha lá porque também tá bem legal. E antes da gente entrar nas regras propriamente ditas, eu preciso explicar algumas coisas para vocês que até poderiam ser consideradas regras, mas são algumas coisas que você precisa saber para poder compreender melhor do que se trata o argumento. Você precisa ter seus personagens, seu tema, sua unidade de ação, universo, tudo muito claro no momento de sentar para escrever o argumento. Ah, Bea, é que eu desenvolvo personagem na hora que eu vou escrever o argumento. Cara, isso não dá certo. Me escuta, isso não dá certo. O argumento ele é um produto de venda. Pensa aqui comigo, vamos pensar que você tem uma confeitaria. Daí a pessoa te pede um bolo. Daí, se você não desenvolver os principais pontos do enredo antes do argumento, os seus personagens, o seu tema, a sua ação, é tipo você entregar para essa pessoa que te encomendou um bolo, uma torta, o negócio cru. Você vai lá na casa da pessoa e você entrega um bolo meio cru, que não terminou de assar direito. A pessoa vai ficar, ué, não dá para comer isso daqui. É o que você vai fazer se você sentar para escrever seu argumento sem ter todos esses elementos definidos. E definam especialmente os atos. Se os atos narrativos estiverem bem definidos, vocês vão ter muito mais facilidade para escrever o argumento de vocês. Já fiz vídeo aqui no canal tanto de construção de personagem, quanto de que são os atos narrativos, se são 3, se são 5. Trago alguns teóricos, vai estar tudo aparecendo no card aqui em cima, tá bom? Depois você vai lá, assiste, dá uma olhada. E quando você tem tudo isso definido, fica muito mais fácil de escrever o seu argumento, que é um momento em que você vai contar o seu roteiro ali em formato de prosa. Olha que coisa gostosa. Agora que você já tem essa compreensão, eu posso passar para as 5 regras que você tem que ter em mente na hora de sentar para escrever o seu argumento. Primeira regra, o argumento ideal tem até 10 páginas. Por quê, Bea? Porque os editais brasileiros definiram que essa é a duração de um argumento. Eu não sei quando foi que isso começou, porque nos Estados Unidos, por exemplo, não é essa a duração. O argumento lá tem em média tipo 20, 30, 40 páginas até. Já até leva diálogo e outras coisas. É que argumento de longa tem a partir de 5 páginas, indo até 10 no máximo. Raros casos você encontra 12, 15 páginas, tá? Entretanto, editais e concursos cobram, em média, esta quantidade de páginas para o argumento. Posso dizer para vocês que o PROAC do ano passado era 8 páginas que eles permitiam de argumento,
O edital da SPCine que saiu esse ano permitia até 5 páginas de argumento. Bea, como formatar isto? Em geral, Arial, tamanho 12, espaçamento simples, margem de 1,25 na primeira linha. Essa foi a formatação do último edital que eu participei. Coloquem aí embaixo nos comentários se vocês tiverem encontrado outros, tá bom? Ah, gente, e muito importante falar também, você escreve argumento no Word, tá? Não precisa ter programa de roteiro. Regra número 2, o argumento não tem diálogos. Começa que argumento não é conto. Outro dia me fizeram essa pergunta aqui no YouTube. Bea, eu escrevi um conto, eu posso dizer que ele é um argumento? Não, não só por conta do diálogo, mas de outro elemento que eu ainda vou falar aqui nas 5 regras. Mas você não vai abrir um travessão no argumento. Gente, argumento é só prosa, pensa, parágrafos, blocos de parágrafos, é isso que é um argumento. Bea, mas nunca nenhuma frase. O que eu já vi, o que eu já fiz até uma vez e o que eu já conversei com outros roteiristas. Você coloca, tipo, uma fala muito importante, tipo no clímax. Lá no clímax, no final, aí você coloca entre aspas, tu não vai abrir travessão no argumento, pelo amor de Deus. Coloca entre aspas a fala lá do personagem, no meio do parágrafo, tá? E aí você coloca uma frase super importante ou impactante que você quer ter ali no seu projeto, tá bom? Regra número 3, assim como o roteiro, o argumento também deve ser narrado no tempo presente. Diferente de literatura, diferente de conto também, de crônica, você não vai usar o tempo pretérito, você não vai usar o passado, você vai usar somente o presente. Porque pensa aqui comigo, o executivo, o produtor, quando ele pegar para ler o seu argumento, ele vai estar pensando aquilo em imagens. E se você quiser causar essa associação, você tem que colocar ali a pessoa sempre no verbo do presente, porque você traz mais para próximo dela e ela consegue mais facilmente imaginar essas imagens. Então é um outro combinado que vocês vão fazer aqui comigo. Argumento e roteiro sempre no presente do indicativo. Regra número 4, não! Você não vai escrever todas as cenas do roteiro. Eu comecei a falar na minha última live. Inclusive, gente, segunda-feira no meu Instagram, às 8 da noite, sempre faço live. Então vocês podem entrar lá também, porque eu tô sempre tirando dúvidas. Daí surgiu esse tema na live. Bea, então eu tenho que escrever todas as cenas do filme? Não, gente, pelo amor de Deus, não. Porque presta atenção, se eu te digo que João e Maria brigaram o caminho inteiro do trabalho até em casa, quantas cenas isso pode ter? Inúmeras. Pode ter cena interior, trabalho, exterior, trabalho, interior, ônibus, interior, metrô, interior, casa. Tipo, são várias cenas para um único movimento narrativo. Então, você vai priorizar a ação, o movimento narrativo, e não descrição de cenas. Isto pertence à escaleta, não ao argumento. Regra número 5. Bea, meu projeto é de uma série, não é de um filme. O que eu escrevo? Você não escreve argumento. Na realidade, o que acontece? O argumento de série é chamado de sinopse da primeira temporada. Acontece. Porque também não sei, porque não é tipo uma sinopse no sentido convencional. Você realmente conta a história do que acontece na primeira temporada da série, na sinopse da primeira temporada da série. Entretanto, é esse o nome do que vai acontecer. Me conta a verdade, por que chamam de sinopse pra série e argumento no longa? Porque muito provavelmente os acontecimentos da sua série serão bem modificados quando o projeto for comprado ou aprovado. É por isso que é chamado de sinopse e não de argumento. É bem possível que você altere bastante coisa ao longo do desenvolvimento na sala de roteiristas. Aí, gente, tem mais 2 comentários para fazer para vocês sobre argumento. O primeiro deles é sobre curta-metragem. Bea, meu filme é um curta, preciso fazer argumento? Sim, precisa. Seu argumento vai ser menor? Sim, vai ser bem menor, mas é essencial que você faça também, até porque se você estiver desenvolvendo com alguém, você precisa enviar o argumento para as pessoas da produção, para as pessoas terem noção do que se trata o projeto antes de receber o roteiro. Então, provavelmente vai ser bem menor. Digo por mim, eu fiz argumento na hora de compartilhar a história do curta que eu escrevi ano passado. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. E você pode ter ali, tipo, de 1 página até, imagino que 3 no máximo para um curta-metragem, que ele vai até 30 minutos, né? Então, mais ou menos essa pegada. A segunda coisa que eu também quero trazer aqui para vocês é que no argumento você precisa já deixar claro o tom do filme. Significa que, se é um filme de terror, você vai escrever com um tom de terror, usando adjetivos, advérbios e verbos que tragam essa sensação para o espectador. Ao mesmo tempo, não é um texto literário, cheio de metáforas. Ele precisa sempre se prender à coisa objetiva de narrar o que está acontecendo no filme, narrar a ação. Entretanto, aqui você consegue ter mais liberdade do que até mesmo no roteiro, para descrever essas cenas, para caracterizar, trazer um pouquinho do tema, trazer um
ou outro comentário um pouquinho mais simbólico, mas também sem exagerar, né, gente? Novamente, não é poema, não é literatura, você tá ali contando a história do que vai acontecer. É isso aí, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue nas redes sociais porque eu também tiro dúvidas por lá. Vocês ficaram com dúvidas? Mandem aqui nos comentários também. Também vou deixar o link pro meu curso Melodrama Game of Thrones, que está na última semana de inscrições. Então, para quem ainda não se inscreveu e quer fazer o curso, aproveitem e se inscrevam no curso, porque tá muito legal. Deixa um like se você gostou do vídeo e compartilha com aquele seu amigo que sempre teve o sonho de escrever, mas acabou deixando o sonho guardado na gaveta. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!